Paz do Senhor, meus amados irmãos, sou a Rogério do canal Os Olhos do Pai. E hoje vou trazer o último capítulo de Abacuque, o terceiro e último capítulo de Abacuque, que é a oração dele com Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus, que você receba. Abacuque estava confuso, né, no primeiro capítulo, sobre a decisão de Deus. Porque Deus iria castigar dessa forma o povo de Judá. E ele amava o povo de Judá. No segundo capítulo ele diz que ia ficar na torre de vigia. Deus tinha revelado para ele o que ele ia fazer com o povo de Judá. E Deus iria castigar o povo de Judá. E ele disse: eu vou te revelar coisas que tu não viu. Amém? Então ele diz que o justo viverá pela fé. Aquele que for justo viverá pela fé. E no terceiro capítulo, Abacuque ora, né? Fez a oração assim: eu vou orar, eu vou orar. Então ele fez isso. Deus ia levantar um povo pior do que ele. Ele se questionou: por que o Senhor vai levantar um povo pior do que o Judá? Judá estava praticando injustiça. O povo de Judá estava pecando contra Deus, oprimindo os pobres, oprimindo aquelas pessoas que não tinham condição. E Deus disse que iria levantar, e ele levantou. Mas o povo babilônico também iria pagar, por ser um povo muito ruim. Então, muitas vezes nós estamos passando por essa situação. Nós somos um Abacuque, ou somos pessoas injustas, oprimidas. Abacuque estava tão preocupado que aquele povo iria sofrer um castigo, mas Deus ia disciplinar aquilo. Então, quando você for disciplinado por Deus, glória a Deus, agradeça a Deus, porque é ótimo. Se tiver alguém na tua família que tem que ser disciplinado, deixa Deus disciplinar. Não fica com pena. Não fica questionando a Deus, porque Deus vai castigar. Amém? O pior do que tudo, aquele povo, ele era um povo injusto. Era um povo muito mau. Deus ia fazer isso, não é verdade? Então Abacuque vai fazer a sua oração. Abacuque começa a orar a Deus. Ele já não questiona mais Deus. Ele já não fica confuso, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus que fala a verdade. Amém? E se você tem alguma dúvida sobre algo, pergunte a Deus, porque Deus vai te dar a resposta. Amém? Deus detesta mentira. Deus não gosta de opressão. E o povo de Judá estava fazendo aquilo com o próprio povo. Em nome do Senhor Jesus, receba. Então, Deus levantou o povo babilônico. Tem situações que estamos passando, ou vendo algo assim. E a gente se questiona: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso vai acontecer? Mas Deus é um Deus justo. Nós temos que entender que Deus é um Deus justo, amém? Ele é um Deus de justiça. Então tem hora que temos que orar. Orar por nós mesmos. Vai ter hora que a gente vai ter que orar por nós, para a gente suportar o que vai acontecer. Amém? Então, se tem alguém na tua família, ora. E se tiver de acontecer algo, está nas mãos do Senhor. É melhor do que nas mãos do Senhor do que na mão do inimigo. Quando Davi pecou, Deus perguntou para ele. E ele disse que era melhor estar na mão dos deuses do que na mão dos inimigos. Porque Deus, apesar de tudo, tem misericórdia. Né? Deus é misericordioso. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes na oração de Abacuque, do primeiro ao último versículo. Eu não vou entrar em detalhes, vou falar alguns versículos, né? Porque ele começa a sua oração dizendo que ele tem ouvido, Senhor, as suas declarações, né? Abacuque ouviu as declarações do Senhor.
Então ele diz, ele ficava alarmado. Ele fica alarmado com as declarações de Deus. E diz, Deus, aviva a tua obra. Ele pede que Deus avive a obra. E na hora da ira, que Deus tenha misericórdia daquele povo. Então temos que pedir, Deus, aviva esta obra. Aviva a tua casa, Senhor. Para que não cometa injustiça com os próprios da tua casa. Para que os crentes de hoje, irmão, não vivam querendo justiça, oprimir o pobre. Né? Hoje estamos vivendo muitas situações parecidas. Parece que sempre estamos repetindo os erros de Israel, os erros de Judá. Mas nós temos que pedir a Deus misericórdia pelo que Ele vai fazer com a igreja, pois tempos não tão mal, as pessoas estão tão mal. E temos que pedir a Deus misericórdia. E Ele diz, a tua luz, a tua glória cobre os céus, e a terra se enche de louvor. A tua luz brilha tanto que dá para ver o teu poder se revela. E diante de ti vai as pestes, a terra treme, a terra se treme, pode ser. E as nações sacodem de medo. Ele ouviu e tremeram os seus lábios. Né? E ele diz, em silêncio, eu espero o dia da angústia. E ele sabia que Deus iria fazer, iria cumprir o que tinha dito. E ele disse, esperei em silêncio o dia da angústia. Você vai esperar em silêncio o dia da angústia. Toda tribulação vai passar. E depois vem a abundância na tua vida. Né? E ele ficou ali em silêncio. E a última, irmãos, que é a mais linda de todas as orações que eu acho, é quando ele fala sobre a figueira. Né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Apesar de tudo, irmãos, ele diz que é se alegrar no Senhor. Se alegre no Senhor. Por mais que a tua despensa esteja vazia, por mais que tu não tenha nem um centavo, mas se alegre no Senhor, porque Ele vai te consolar. Ele vai restaurar a tua dignidade. Amém? Não queremos o mal e não gostamos de injustiça, principalmente o castigo, né? Mas é melhor pelas mãos de Deus, porque Deus traz um consolo. Por mais que Deus nos castigue, nos discipline, Ele dá um consolo depois. Né? Por mais que a situação esteja fora do comum, nós devemos confiar no Senhor. E como Ele disse, o justo viverá pela fé. Louvado seja o teu nome. Que essa pessoa que esteja escutando, meu Deus, essa oração, foi a oração de Abacuque, que seja a oração dessa pessoa para ti, que eu possa escutar, que tu possa abençoar, que tu possa livrar do teu mal, que tu possa fazer ela se comportar com a tua atitude, o que tu vai fazer em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu quero que tu seja uma pessoa feliz. Desejo muitas bênçãos na tua vida, em nome do Senhor. Dá um dia abençoado para essa pessoa, Pai. Amém? Então não deixe de seguir o canal, não deixe de compartilhar e se inscrever, é muito importante, amém? Então até o próximo vídeo, Deus te abençoe.